Seja bem-vindo. Eu tenho uma plataforma de psicologia online. Nós já fizemos mais de 10 mil atendimentos. E o que eu percebo conversando com os psicólogos, e a gente tem um processo interessante para a gente descobrir, nós temos diversos tipos de casos, obviamente. Mas então aqui eu vou criar neste vídeo uma sequência lógica do processo de cura da mente humana, partindo de sua casca até a sua profundeza, baseado também no Jung e toda a sua obra completa, que é muito interessante. Neste momento eu estou lendo Psicologia e Religião, que é um livro muito, muito interessante. E também todo o meu conhecimento em relação a outras áreas. Vamos a elas. Existem problemas e problemas. Mas o principal que leva as pessoas a obter e buscar uma cura são os traumas. É quase impossível alguém sem um trauma tomar uma decisão de mudança. Então você às vezes está carregando por muito tempo determinado comportamento, você acha que está tudo bem, você é melancólico aqui e ali, você é triste aqui e ali, você é ansioso aqui e ali, você foge de algumas situações, mas de repente um trauma grande acontece na sua vida, como por exemplo uma perda de um ente querido ou uma situação de ansiedade generalizada que te inibe já de fazer coisas que você gostava de fazer ou queria fazer, tristeza completa, sem esperança, sem conseguir se levantar da cama, ou você realmente não consegue fazer seus projetos, ou você tem uma síndrome do pânico, ou você tem algum sintoma psicossomático, ou você tem algum tipo de neurose, né? Ou você tem aí uma condutopatia relacionada ao borderline, a bipolaridade, você olha na internet, você está tentando buscar uma solução para um problema que você já está enxergando, mas isso não é suficiente a não ser que você tenha um trauma de família, um trauma pessoal, um trauma profissional. E aqui vai a primeira chave. O trauma é a primeira chave para a cura, porque ele não deixa você seguir em frente, levando a tua vida desse jeito. Isso é muito importante, porque a gente tende a querer empurrar com a barriga os nossos problemas. A gente só vai resolver aquilo que realmente é importante. As pessoas só vão largar o cigarro a hora que elas tiverem um infarto. Elas só vão parar de beber a hora que elas tiverem um problema, um AVC gravíssimo, tiver um problema hepático gigantesco. Elas só vão tomar remédio, a insulina, quando ela tiver um problema grave. Então, normalmente as pessoas são nesse formato, né? A gente tem que aceitar. Então, o primeiro trauma, a questão do trauma, se você estiver passando por isso, já passou, você tem que entender que ele é uma abertura interessante, o Jung fala disso, que é uma abertura interessante para a sua cura. Né? Sem ele, você provavelmente não estaria fazendo o que você está fazendo, ou vendo esse vídeo, por exemplo. Trabalhando da casca. Então, imagina que a nossa mente ela é uma cebola, né? O nosso corpo ele é uma cebola com várias camadas. E aí você vai começar do início até o fim. O ideal seria que fosse feito dessa forma. Então, se você suspeita que há um problema de motivação, de execução, o que você está se incomodando, uma ansiedade, uma tristeza profunda, um medo do futuro, uma dificuldade de realizar coisas, uma fobia específica que te inibe você de fazer alguma coisa, por exemplo, viajar de avião, ou você tem medo, está com muito medo, você tem crise de pânico, o importante é o seguinte: o ideal é assim, vamos dar uma olhada no hardware, vamos dar uma olhada no corpo. Antes da gente entrar na mente, vamos no cérebro, vamos no corpo. Faz exames de sangue. Pega, faz uma guia. Tô falando do ideal, tá? Tô falando do processo de cura. Por quê? Porque muitas vezes pode existir, não é o caso normalmente, eu queria deixar bem claro isso. É muito raro que seja, tá? Da minha experiência, com a minha plataforma, e das minhas leituras e a minha experiência pessoal, porque eu também já passei por isso. Raramente é uma questão física, mas acontece, por exemplo, uma desregulação na tireoide, um problema com vitamina D, um problema com ferro. Então, se você fizer o exame e ver que existem variações muito abruptas e você for no médico e fizer uma reposição, você muitas vezes pode descobrir ou resolver esse problema de forma física e orgânica, né? Na questão do hardware, eu vou chamar de hardware, isso que é a peça física que faz funcionar o fenômeno da mente e, portanto, ela interfere nessas questões. Pois bem, a próxima etapa é você verificar agora a próxima camada, que é a questão dos teus hábitos e dos teus comportamentos relacionado ao ambiente que você está, tá? Então, essa é a próxima etapa, você vai analisar. Aí que entra muito a questão da neurociência e do senso comum, para ser bem sincero, os nossos pais já falavam muito disso, e o senso comum
já tem isso muito bem enraizado, questão de você dormir. Poxa, às vezes você tá mal pra caramba, você tá dormindo 3 horas, você tá super estressado na vida, né? Como que você não vai ter um burnout, né? Então, você mudar os seus hábitos, tomar sol, fazer um pouco de exercício, beber água, que também envolve o quê? O orgânico, envolve o teu hardware. Então, vai ser uma questão mais de correção da tua rotina, dos teus hábitos e do teu ambiente. Às vezes você está andando com pessoas ruins, pessoas que estão te levando para hábitos ruins, que estão te influenciando negativamente. Às vezes o teu ambiente não está propício, está muito bagunçado, você está cercado de coisas ruins que realmente você não vai conseguir dar o teu melhor se você estiver envolvido num lugar ruim, fétido, estragado, né, onde você tem um caos generalizado, você não obedece algumas regras. Então você tem que fazer essa regulação, esse reordenamento. Tá? Então o próximo passo seria esse. Você mudando o teu ambiente, mudando teus hábitos, você consegue mudar o teu comportamento e a longo prazo, né, tendo uma ideia de longo prazo, e você pode resolver muitos problemas. Pois bem, feito isso, a próxima etapa da cura da mente envolve a tua cognição, ou seja, como que você percebe o mundo, porque não adianta somente o ambiente mudar se você tiver uma percepção errada do mundo. Então, por exemplo, tem muita gente que foi educada a ter muito medo, né, socialmente falando, geneticamente falando, as pessoas têm muito medo das coisas. Então, tudo que acontece, ela dá um valor muito grande para o negativo e um valor muito baixo para o positivo. Isso causa um desequilíbrio natural na balança da mente, que vai fazer com que você olhe o mundo com olhos cinzas e tristes. Então, tudo vai ser ruim, tudo vai ser triste. Então você percebe as coisas de uma forma negativa. Nada tá bom para você, nada tá satisfeito. Você tá sempre olhando o que falta. O copo tá sempre meio vazio, tá sempre um pouco mais vazio. Você quer sempre ir além, 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 não tá aproveitando. Você não consegue olhar para uma árvore e ver a beleza de uma árvore. Você não consegue olhar um quadro, você não consegue ler um livro, você não consegue escutar uma música, você não consegue apreciar uma boa comida, uma refeição simples. Você não consegue escrever, você não consegue andar, você não consegue respirar direito, você não consegue fazer uma comida, cozinhar, nada para você, você não vive no presente, você está no futuro, no passado, de forma nostálgica, sofrendo por aquilo que você não fez, ou o futuro daquilo que você tem medo, que você não quer que aconteça e você quer coisas que ainda não existem e você quer forçar a realidade a aceitar os teus problemas e aceitar o teu sucesso que você quer tão desesperadamente, você nem sabe como. Então essas questões da cognição, elas são extremamente importantes, a forma como você percebe. Muitas vezes você tem tudo e você pode ser miserável, e muitas vezes quem não tem nada consegue ser muito bom, muito bem, viver uma vida boa e feliz. Por quê? Porque é uma questão da cognição, como ela percebe o mundo e responde a esse estímulo. Um exemplo clássico, se você, um homicídio, né, algo drástico, você tem gente que pode olhar com um olhar de que aquilo foi bom para alguém, para alguma pessoa, e tem gente que vai olhar e achar que foi ruim. Esse é um exemplo drástico para mostrar como a nossa capacidade de perceber as coisas é super importante. Nessa etapa, nós já entramos no fenômeno da mente, né? O que a gente chama de mente é algo que é subjetivo, ela não existe, eu não posso pegar a mente e colocar em algum lugar, fazer uma operação na mente, eu só posso fazer no cérebro, que é o hardware. Então aqui a gente já entra no software. Você já está modificando o teu software para entender como você muda as coisas, como você entende as coisas, e você pode corrigir isso, você começa a aprender sobre esta máquina que funciona aqui. Pois bem, a próxima etapa é um pouco mais profunda, porque assim, você vai ter melhoras, muita gente tem melhoras nesse sentido, mas ela não consegue ter uma conversão real. Ela fica indo e voltando para sempre, às vezes uma vida toda, porque ela não está trabalhando a profundidade. Então a gente vai fazer mais uma camada para dentro. E essa camada é o que há na nossa consciência. O que é a consciência? É aquilo que nós temos ciência, né? Que a gente sabe que existe, né? Que não está no outro lado, que é o inconsciente, que é aquilo que a gente não tem acesso ou não sabe, ou está lá repousando, né? Então são fenômenos, coisas que a gente esqueceu, o acúmulo de informações, a questão que já nasce com a gente de informações, genética, etc. Pois bem, no consciente a gente tem uma série de questões. O que você está sofrendo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer nessa próxima etapa de cura, e quando eu digo nós, eu estou falando assim, não existe uma regra. A terapia é uma questão boa porque ela vai acelerar esse processo se você pegar um bom profissional. Ele vai saber te guiar, mas é muito difícil ter um bom profissional, né? Modéstia à parte, a gente tem excelentes profissionais na nossa plataforma.
o profissional vai te ajudar, mas você pode fazer isso sozinho. Muita gente faz o processo sozinho, muita gente recorre à religião para fazer parte desse processo. Tem várias outras soluções, tá? O que eu estou querendo te dizer é que essa é a etapa de profundidade. E agora a gente vai analisar a tua consciência, aquilo que está te incomodando, ou seja, nessa etapa muitas pessoas ainda não estão completamente paralisadas. Elas têm um processo de algo que as prende, que as incomoda. Então, por exemplo, até a primeira metade da vida, muita gente ainda está muito apegada aos pais, à questão familiar, né? Então o complexo materno, o complexo paterno, e também está apegada à fantasia, né? Porque a criança ela é fantasiosa, ela cria histórias que não são atreladas à realidade. E quando você se torna adulto, você precisa romper essa fantasia e começar a criar planos com a imaginação, porque tudo nasce da mente, para que você consiga realizá-las no mundo real. E isso é onde muita gente já para o seu processo de crescimento. Tá? Isso está muito bem fundamentado no Jung. O Jung é um dos grandes, na minha opinião, o maior psicólogo, psiquiatra, que ele tem uma visão completa da mente. Ele não criou uma teoria e cria métodos teóricos baseados numa camada, ele consegue enxergar todo o processo. Por isso que ele é o pai da anatomia da mente. Então, nessa primeira metade da vida, a pessoa está muito presa aos pais, então ela vai precisar quebrar esse padrão de paterno e materno, ele vai precisar começar a se tornar independente e fazendo planos realistas que ela consiga progredir aos poucos, porque a fantasia joga a gente para quero ser milionário, quero ser o próximo não sei o que, quero salvar o mundo. E isso é uma irrealidade, porque todas as pessoas que chegaram nesses patamares não pensaram dessa forma. Eles podiam ter uma visão de futuro, mas eles faziam na realidade e transformavam o mundo ao nosso redor. Quando você perceber que você pode pegar, por exemplo, este vidro, você pode fazer um vidro, você pode fazer uma garrafa, você pode transformar o mundo, você pode cutucar as coisas. Você percebe que tudo foi feito por pessoas que não são muito diferentes do que você. Quando você tem essa real experiência, realidade, as coisas se transformam. E quando você se independe dos pais, você precisa fazer esse rompimento, você se liberta. Essa energia que estava represada, ela se liberta, fazendo bons planos e quebrando esse padrão familiar. Para quem está na segunda metade da vida, já vai ter que entrar num processo mais profundo. Então, após você revisitar todo o seu consciente pessoal, você vai esgotar essas informações e você vai começar a entrar no inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal é formado por aquelas experiências suas, né, são relacionadas a você. E você também vai ter que fazer uma limpa desse inconsciente pessoal. Tá? Esse é o processo que o Jung descreve, tá, na psicologia analítica, que é muito interessante, né? E você vai tirar todo esse inconsciente pessoal, trazer a consciência. Isso vai limpar essa frente para que nasça uma outra camada. Essa outra camada é o inconsciente coletivo. Então aqui a gente já começa a entrar num processo profundo. Mas veja, se você quer mudanças profundas, você precisa fazer coisas profundas. Então as pessoas têm muito medo da inconsciência. Hoje, o homem moderno, a mulher moderna, ela é extremamente racional, que é lógica e emocional, sensorial, mas ela não quer ver o inconsciente. A gente tem medo, o que é muito interessante. Se você é tão fraco a ponto de ter medo do teu inconsciente, é um sinal positivo de que lá dentro tem coisas fortes e importantes. Esse medo é natural, ele é primitivo. E aí você precisa aprender a explorar, olha que interessante, as fantasias que ele traz, mas não projetar na realidade. Entender as fantasias de forma simbólica para você assimilar esses valores e poder reagir ao mundo externo. Então esse é um assunto à parte que eu preciso fazer um outro vídeo para te falar. Mas só para te simplificar, você fez essa limpa do inconsciente pessoal, você irá para o inconsciente coletivo, que é uma série de arquétipos, imagens, forças que estão com a gente de forma de herança genética desde os nossos tempos mais primitivos e que nos acometem, nos incomodam, têm suas próprias vontades, por isso que muitas vezes os pensamentos não somos nós. Essa é uma coisa que você aprende na terapia. Você observa seus pensamentos, você não é os pensamentos. Porque dentro de você, acredite, você não é o único dono nessa casa, não é só você que habita ela. Por mais amedrontador que isso possa parecer, é a nossa realidade. E ela é muito interessante, ela é uma grande aventura na exploração do inconsciente. A gente iluminar aqueles lados que estão sob a escuridão,
né? Aquilo que a gente joga profundo do poço, que nos incomoda porque ela exige uma energia. Nós somos duais, dualistas. O bem e o mal nos habita e exige representação. Então o que a gente tem que fazer é tirar o melhor disso para viver a nossa vida. Quando você tiver contato com o inconsciente coletivo, você vai ter a experiência luminosa, uma experiência transcendental. Não tem nada a ver de místico e nem religioso que eu estou falando aqui. A experiência transcendental é uma experiência pessoal, onde você percebe que é algo muito maior do que você, que existe toda uma lógica e ordenamento por trás, e que você é pequeno perto disso, e que você tem que escutar muito bem essa força interior, essa voz interior, que exige representação e energia para que você transforme dentro de si com a sua personalidade, transforme o mundo. E aí você vai sentir um aumento de energia muito grande, absurdamente grande. Nesse processo você pode projetar o Salvador fora de você, você pode projetar o herói fora de você e vários outros complexos. Você pode se identificar com essa força interior, achar que você é essa força interior, o que não é verdade. Por isso muitas vezes você vê as pessoas falando assim, não sou eu, é Deus. Essa é uma representação simbólica bem interessante que fica para outro momento. E aí você tem muitas pessoas que você vê que a pessoa foi revelada a essa força e nada mais importa a não ser seguir o que essa força tem para te dizer. E aí você se torna alguém muito forte, alguém muito que transforma a realidade de forma abrupta. Essa é a única forma de você se salvar, de certa forma, completamente, né, falando. E quem está na segunda metade da vida, que já não tem mais a esperança do crescimento, no sentido de você vai crescer para sempre, você já começa a olhar que você já está numa fase que há a recaída da vida, né? Por mais que você ainda possa crescer, não é isso que eu estou dizendo. E aí você tem que começar a olhar o quê? Os teus recursos interiores, essa energia que vem de dentro, essas experiências do inconsciente coletivo que vem de dentro. Então é ali que você começa a fazer a tua individuação, que é o processo de personalizar, de você ter uma personalidade, você deixar de seguir o social, deixar de seguir o que os outros estão falando e começar a pensar por conta própria, ter uma reflexão, uma individuação. Quantas religiões não falam disso, do nirvana, no budismo, no confucionismo, no taoísmo, na santificação da Igreja Católica, no protestantismo, de certa forma. Todas as experiências religiosas tendem a trazer um pouco deste luminoso, do transcendental, mas através de ritos e símbolos e através da fé, que não é a mesma coisa do que a experiência religiosa imediata, que é isso que fala neste livro aqui, Psicologia e Religião, que é a gente vive dentro de nós. Por que é importante o inconsciente coletivo? Porque nós vivemos dentro de nós o drama do mundo, da humanidade atual. E a gente tenta incorporar isso na nossa vida individual, porque é assim que nós enxergamos. É assim que essa força tem uma direção, porque senão ela só seria coletiva. E nós precisamos dominar essa força coletiva, assimilar essa briga da humanidade e transformar isso, essa força, em algo personalizado, de acordo com a nossa existência, as nossas características. Portanto, criando uma personalidade forte, com todo o auxílio dessa força interior. Aí você chegará no papel de sábio, chegará no papel de ser praticamente um profeta, de certa forma. Você tem revelações, você está em contato, isso não tem nada de místico, tá? Isso é psicologia, isso é ciência experimental, isso é estudo, conhecimento humano, causa, estudando, revisão de pares, conversando com as pessoas. O Jung fez isso muito bem, infelizmente. Nós ainda estamos caminhando num lado só, que a gente fez o pêndulo completo, a gente estava num lado religioso, por mais que não representativo da transcendência necessariamente, e a gente foi para o lado oposto, que foi positivo, essa exploração do racional, do lógico, mas agora a gente está no extremo oposto que faz tão mal quanto o outro, porque nós não somos nenhum nem outro, né? Esse pêndulo, a gente precisa seguir o quê? O caminho do meio. Enquanto as pessoas não perceberem isso, elas sofrerão em excesso, porque a vida tem o seu sofrimento, é natural, mas a gente sofre em excesso demais. A vida não poderia ser assim, ela não deveria ser assim para a maioria das pessoas. Esse papo fica para um próximo momento. Se você gostou dessa ideia, dessa lógica, eu peço que você me siga, compartilhe, que isso seja interessante, deixe um comentário, eu gosto de conversar com vocês, esse é meu interesse aqui nessa plataforma, tá bom? Fiquem bem e até o próximo vídeo.